Oi, amantes do cinema! Temos uma história de tirar o fôlego para vocês hoje. Aos 61 anos, Johnny Depp finalmente está revelando algo que todos nós estávamos curiosos, admitindo que uma mulher, uma verdadeira ícone, foi o amor da sua vida. Prepare-se para uma confissão surpreendente, um vínculo profundo e uma história de amor que está sendo construída há anos. Confie em mim, você não vai querer perder isso. E ei, se você está adorando essas histórias, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se para ficar sempre por dentro. Vamos começar. A vida romântica de Johnny Depp tem sido uma montanha-russa de paixão, desgosto e controvérsias. Um verdadeiro passeio de montanha-russa vivido sob os holofotes. Desde o momento em que ele se tornou famoso no final dos anos 1980, os relacionamentos de Depp foram tão comentados quanto sua ilustre carreira de ator. Sua jornada no amor foi marcada por momentos inesquecíveis, parcerias estreladas e uma boa dose de drama. Em 1980, Depp formou uma banda chamada The Kids, e o grupo encontrou um sucesso modesto na Flórida. Mas em busca de maiores oportunidades, eles tomaram a ousada decisão de se mudar para Los Angeles, mudando o nome da banda para Six Gun Method. Junto à sua carreira musical, Depp trabalhou em empregos temporários, incluindo telemarketing, só para pagar as contas. Foi durante esse período em Los Angeles que a vida de Depp tomaria outro rumo significativo. Ele conheceu Lori Ann Allison, uma maquiadora e irmã de um de seus companheiros de banda. Aos 20 anos, Depp se casou com Allison em 1983. Infelizmente, o casamento deles terminou apenas 2 anos depois, em 1985. Embora o relacionamento romântico tenha sido curto, Allison teve um impacto duradouro na carreira de Depp. Através de sua conexão com o ator Nicolas Cage, Depp foi apresentado a um agente que ajudou a conseguir seu primeiro grande papel de ator em A Hora do Pesadelo. Apesar do divórcio, Depp e Allison mantiveram uma boa relação ao longo dos anos. De fato, Depp escreveu o prefácio para o livro dela, Gimme Shelter, um gesto que destaca o respeito e a afeição contínuos entre o ex-casal. Em meio à tempestade das batalhas jurídicas de Depp com sua ex-esposa Amber Heard, Allison até demonstrou seu apoio a ele, compartilhando uma foto tirada por Depp e adicionando a hashtag I Stand with Johnny Depp. Eu apoio Johnny Depp. A seguir foi um amor tão profundo que Johnny Depp o fez permanentemente gravado em seu braço. Tudo começou em 1989, quando Depp, aos 27 anos, se viu absolutamente hipnotizado por Winona, que tinha apenas 18 anos na época. Os dois se olharam pela primeira vez na estreia de Great Balls of Fire, e, segundo Depp, foi uma conexão instantânea. Ele se lembrou depois que o olhar deles foi tão poderoso que parecia algo saído de um filme. Foi como as lentes de zoom em West Side Story, e todo o resto ficou embaçado, disse ele. Depp soube naquele momento que Winona era alguém especial. Parecia destino, mas o casal não se deu bem imediatamente. Demorou alguns meses até que eles fossem devidamente apresentados por um amigo em comum. Quando se conectaram, as faíscas voaram, e a química entre eles foi inegável. A conexão foi imediata, e o romance tumultuado rapidamente escalou. Apenas 5 meses após o primeiro encontro, Depp e Ryder estavam noivos. O relacionamento deles foi rápido, mas havia algo no vínculo deles que parecia destinado. Depp estava tão envolvido pelo amor que compartilhavam que decidiu fazer um gesto irreversível. Ele fez as palavras Winona Forever gravadas permanentemente em seu braço, como uma homenagem ao profundo carinho que sentia por ela. Não era apenas um momento passageiro para Depp. Ele estava totalmente comprometido com a ideia de um futuro com Winona, e sua tatuagem simbolizava esse compromisso. Em 1991, Depp se abriu para a Rolling Stone sobre o que sentia por Ryder, e suas palavras revelaram a profundidade de suas emoções.
Estou sendo muito honesto com você quando digo que nunca houve nada em meus 27 anos que se compare ao que sinto por Winona. É como um átomo estranho e ligado ou algo assim. Você pode achar que algo é real, mas é diferente quando você sente. A verdade é muito poderosa. Ele expressou uma certeza sobre o amor deles que era rara para alguém tão privado e enigmático como Depp. Ele acreditava que o vínculo deles era verdadeiro, uma conexão profunda que estava além de qualquer coisa que ele tivesse experimentado antes. Mas não era apenas sobre o relacionamento deles fora das telas. O casal também se juntou para Edward Mãos de Tesoura, de Tim Burton, em 1990, onde interpretaram interesses românticos. A química deles na tela era tão elétrica quanto sua conexão na vida real, e para muitos fãs, isso só solidificou a crença de que eles eram o casal perfeito. A história de amor de Johnny e Winona parecia destinada a durar. No entanto, como muitos romances de alto perfil, o amor deles não foi feito para durar. Depois de 3 anos juntos, em 1993, Depp e Ryder terminaram o relacionamento para o desgosto de seus fãs. Para Depp, o fim do relacionamento foi uma experiência profundamente emocional. A tatuagem que antes orgulhosamente dizia Winona Forever, agora precisou ser alterada. Em um movimento que falou volumes sobre seu desgosto, Depp fez com que fosse alterada para Winona Forever, um lembrete de como as coisas podem mudar rapidamente e de quão profundos foram seus sentimentos na época. Não era apenas uma tatuagem, era um símbolo de amor perdido e turbilhão emocional. Ryder, que havia experimentado o primeiro término real com Depp, mais tarde se abriu sobre como o fim foi difícil para ela. Ao olhar para trás naquela época, ela compartilhou que, apesar de sua fama e vida aparentemente perfeita, ela estava emocionalmente perdida. Acho que foi realmente irônico porque todo mundo achava que eu tinha tudo no mundo. Você sabe, não tinha razão para ficar deprimida. Tudo estava no auge, mas por dentro eu estava completamente perdida, admitiu. O término teve um impacto duradouro nela, e ficou claro que o tempo que passaram juntos, embora breve, foi profundamente significativo para ambos. Mas a história não acabou aí. Anos depois, quando Johnny Depp se viu envolvido em uma batalha jurídica pública com sua ex-esposa Amber Heard, Ryder foi uma das poucas pessoas que o defendeu publicamente. Apesar do tempo que passou desde o relacionamento, Ryder ficou ao lado de Depp, afirmando firmemente que ele nunca foi abusivo durante o tempo que estiveram juntos. Ela compartilhou que sua experiência com Depp foi completamente diferente da imagem que estava sendo retratada na mídia, e isso a machucava ao ver o homem que ela uma vez amou sendo deturpado. Eu só o conheço como um cara realmente bom, amoroso, cuidadoso, que é muito protetor com as pessoas que ele ama, disse ela. É simplesmente chocante. Os fãs de Depp também ficaram emocionados com a lealdade de Ryder. O casal foi a personificação do romance de Hollywood dos anos de 1990, com suas personas alternativas e ousadas se complementando perfeitamente. A beleza delicada e gótica de Ryder combinava com a imagem de forasteiro e anti-estabelecimento de Depp, e os dois eram vistos como a combinação perfeita. O relacionamento deles parecia algo saído de um conto de fadas, uma história de amor que muitos fãs ainda guardam com carinho. A vida amorosa de Johnny Depp na metade dos anos 90 foi repleta de romances de alto perfil, mas um em particular se destacou como sendo tanto apaixonado quanto turbulento. Seu breve relacionamento com a atriz Ellen Barkin. O casal foi inicialmente ligado em maio de 1994, quando fizeram uma aparição memorável juntos em um desfile de moda, em homenagem ao designer Isaac Mizrahi. Embora não esteja claro quando o envolvimento romântico deles começou oficialmente, o relacionamento rapidamente foi para as manchetes devido ao seu drama e intensidade.
O que parecia um romance promissor logo se tornou tumultuado, e Barkin mais tarde se abriu sobre o tempo que passaram juntos durante um depoimento de 2019 no julgamento por difamação de Depp contra sua ex-esposa Amber Heard, em 2022. No depoimento, Barkin se lembrou dos primeiros dias do relacionamento deles, descrevendo Depp como amoroso e alguém que parecia ser uma pessoa que cuidava das pessoas ao seu redor. No início, a conexão parecia genuína, com Depp aparecendo como um parceiro atencioso e cuidadoso. No entanto, conforme a amizade deles evoluía para um relacionamento romântico, as coisas começaram a mudar. Barkin alegou que Depp a apresentou às drogas e até fez uma proposta perturbadora perguntando se ela queria dormir com ele. Quanto mais o relacionamento avançava, mais sombrio ele se tornava. Barkin descreveu um ambiente de tensão e agressão no relacionamento, afirmando que havia sempre um ar de violência ao redor dele, e que o tempo juntos foi marcado por muitos gritos. Ela ainda alegou que Depp se tornou controlador e ciumento, e que ele estava bêbado boa parte do tempo. Uma das alegações mais alarmantes foi que Depp uma vez jogou uma garrafa de vinho em sua direção durante uma discussão, em um acesso de raiva enquanto brigava com seus amigos. Depp negou veementemente essas acusações, chamando-as de mentirosas e sugerindo que Barkin estava guardando rancor contra ele. Embora o relacionamento de Depp com Barkin tenha sido conturbado, outro dos romances de alto perfil de Depp estava apenas começando. No início de 1994, Depp foi apresentado à supermodelo Kate Moss pelo escritor da Vanity Fair, George Wayne, no Café Tabac em Nova York, um encontro que acendeu uma das parcerias mais icônicas de Hollywood. Apesar de uma diferença de idade de 11 anos, os dois rapidamente se tornaram um casal. Em poucas semanas, foram vistos juntos em Los Angeles, St. Bart's e depois em Nova York. Em julho de 1994, Depp, sempre o amante devotado, voou para Paris para ver Moss desfilando na Fashion Week, um gesto que selou sua conexão. Moss revelou mais tarde, com impressionante certeza, que desde o primeiro momento em que conversaram, ela soubera que eles estavam destinados a ficar juntos. A química entre eles era inegável, uma ligação intensa e ardente, mas por trás do glamour e do fascínio de sua imagem pública, o relacionamento estava longe de ser perfeito. À medida que a história de amor deles se desenrolava, ficava claro que nem tudo era como parecia. Em setembro de 1994, uma discussão acalorada eclodiu entre o casal, resultando na prisão de Depp por destruir seu quarto de hotel no The Mark Hotel, em Nova York. Moss, que estava com ele na época, saiu ilesa, mas o dano ao relacionamento deles era inegável. Apesar do caos, continuaram o romance, aparecendo juntos em eventos de tapete vermelho e mantendo a imagem de um casal invejável. Mas em 1997, o conto de fadas desmoronou, e o caso deles chegou ao fim de forma angustiante. Anos depois, Depp refletiria sobre o relacionamento turbulento, admitindo sua responsabilidade em sua queda. Em uma entrevista franca, ele confessou que era difícil de lidar e que deixou sua carreira tomar precedência sobre a única pessoa que realmente importava. Eu era horrível de se viver, reconheceu, revelando o peso de seus arrependimentos. Mas a saga não terminou por aí. Em 1998, Depp e Moss reacenderam brevemente o romance, comparecendo juntos ao Festival de Cinema de Cannes, apenas para que tudo se desmoronasse novamente. Moss, em anos posteriores, refletiria sobre o tempo que passaram juntos com uma mistura de nostalgia e dor. Não houve ninguém que realmente tenha conseguido cuidar de mim. Johnny fez isso por um tempo, admitiu, lembrando da presença constante dele em sua vida durante uma fase turbulenta. Mas quando se separaram, ela sentiu a dor da perda.
Eu realmente perdi aquele referencial de alguém em quem eu podia confiar. Um pesadelo. Anos e anos de choro. Então, em 2022, o inesperado aconteceu. Moss fez um retorno ousado ao palco, desta vez em um tribunal, quando depôs durante o amplamente publicizado julgamento de difamação de Depp contra Amber Heard. Em um momento de intensa dramaticidade, Moss refutou um rumor prejudicial de que Depp a teria empurrado escada abaixo. Com convicção, Moss revelou a verdade. Ela escorregou e Depp não tinha culpa. Seu testemunho foi uma declaração poderosa de lealdade, um testemunho do vínculo duradouro entre eles, mesmo anos depois de o amor deles ter se apagado. O romance arrebatador de Johnny Depp com a modelo e cantora francesa Vanessa Paradis começou em 1998, mas a história vai além de um simples encontro. Foi um momento de magia. Durante as filmagens de A Praia, na França, Depp e Paradis já não eram estranhos, tendo se cruzado por amigos em comum. Mas foi só quando se encontraram inesperadamente em Paris que algo aconteceu. Depp recordou vividamente a conexão instantânea ao vê-la do outro lado da sala. Ela estava usando um vestido com as costas expostas, e eu vi aquela parte das costas e aquele pescoço, e então ela virou e eu vi aqueles olhos. Bum! Minha vida como homem solteiro acabou, compartilhou Depp. Você tem essa sensação. Não consigo explicar direito o que era, mas eu a senti quando a conheci. Eu a vi do outro lado da sala e pensei, o que está acontecendo comigo? Essa química inconfundível rapidamente floresceu em um relacionamento que se moveu mais rápido do que qualquer um dos dois esperava. Em menos de um ano, tiveram sua primeira filha, chamada Lily Rose. Em 2002, veio o filho, John Jack Christopher. O casal, determinado a manter sua família fora dos holofotes, se retirou para o pacífico e ensolarado sul da França, longe dos olhares curiosos do público. Paradis explicou sua decisão de criar seus filhos lá, dizendo: no sul da França, você pode viver de forma muito mais anônima, e isso é uma bênção, especialmente quando as crianças ainda são pequenas. Depp, refletindo sobre a paternidade, compartilhou como isso lhe deu algo mais profundo do que fama ou fortuna poderiam oferecer. Ter filhos me deu uma base real, um lugar forte para ficar na vida, no trabalho, em tudo. A paternidade não foi uma decisão consciente. Foi parte da maravilhosa jornada em que eu estava. Foi o destino. Toda a matemática finalmente funcionou. Em 2004, Depp e Paradis encontraram seu próprio pedaço de paraíso quando compraram uma ilha privada nas Bahamas. Depp descobriu o local enquanto filmava Piratas do Caribe, e ela se tornou seu santuário, uma fuga do caos de suas vidas públicas. Veio no momento perfeito, disse Depp, explicando como a ilha lhes proporcionou a paz e a tranquilidade que tanto desejavam. Apesar de sua forte ligação familiar e vida idílica, o casamento nunca fez parte do plano. Em 2008, Paradis revelou que eles nem sequer falavam sobre casamento, sentindo que o relacionamento era perfeito do jeito que estava. Depp ecoou esse sentimento em 2010, dizendo à Extra: o casamento é realmente de alma para alma, coração para coração. Você não precisa que alguém diga, ok, você está casado. Se Vanessa quisesse se casar, por que não? Mas o que acontece é que eu ficaria com tanto medo de estragar o sobrenome dela. Ela tem um sobrenome tão bom. Em 2011, Depp e Paradis haviam passado quase 14 anos juntos, e Depp falava dela com admiração. Ela é incrivelmente apoio, carinhosa e talentosa de várias maneiras, disse Depp em uma entrevista ao The Daily Mail. Parece que nos conhecemos ontem. Mas, por mais que parecessem ter tudo, fissuras começaram a aparecer. Em 2012, surgiram rumores de que o relacionamento deles estava em crise. Inicialmente, eles negaram os rumores,
Mas em junho daquele ano, o casal anunciou que havia se separado amigavelmente. Refletindo sobre o fim do relacionamento, Depp foi sincero sobre o papel que sua carreira desempenhou. Relacionamentos são muito difíceis, especialmente na profissão em que estou, porque você está constantemente ausente ou eles estão ausentes. Então é complicado, admitiu Depp em uma entrevista à Rolling Stone. A trajetória daquele relacionamento, você o leva até o fim, uma coisa leva à outra. Por qualquer motivo que isso cesse, não impede o fato de que você se importa com a pessoa, e ela é a mãe dos seus filhos, e vocês sempre se conhecerão. Você pode ao menos tentar tirar o melhor disso. Apesar da separação, Depp e Paradis pareciam manter um bom relacionamento. Em 2020, Paradis expressou seu apoio a Depp durante seu julgamento de difamação, escrevendo uma declaração sincera em sua defesa. Ela compartilhou: através de todos esses anos, eu conheci Johnny como uma pessoa gentil, atenciosa, generosa e não violenta, e um bom pai. Isso está bem longe do verdadeiro Johnny que eu conheço, e pela minha experiência pessoal de muitos anos, posso dizer que ele nunca foi violento ou abusivo comigo. O relacionamento de Johnny Depp com Amber Heard começou em circunstâncias complexas, desencadeando uma tempestade que mais tarde dominaria as manchetes. Os dois se conheceram no set de O Diário de um Jornalista Bêbado, em 2009, enquanto Depp ainda estava com sua parceira de longa data, Vanessa Paradis. Embora a conexão inicial fosse platônica, Depp admitiu que sentia algo que não deveria estar sentindo. O vínculo dele se fortaleceu durante a turnê de imprensa do filme, e Depp recordou: ela estava na minha cabeça, então eu a procurei. Nós nos procuramos. Logo, eles começaram a namorar em segredo, embora Depp não tivesse confirmado sua separação de Paradis. Heard descreveu mais tarde os primeiros dias do romance como um sonho, sentindo que Depp a compreendia como ninguém. Em 2012, Depp e Paradis anunciaram a separação, e em 2013, o relacionamento deles tornou-se público. Em janeiro de 2014, Depp pediu Heard em casamento em Londres, embora sem anel na época. O casal estava animado, mas rumores de turbulência começaram a circular. Eles se casaram em fevereiro de 2015, em uma cerimônia civil em sua casa em Los Angeles, seguida de uma celebração maior na ilha privada de Depp nas Bahamas. No entanto, meses depois, as coisas começaram a desmoronar. Em maio de 2016, Heard solicitou uma ordem de restrição por violência doméstica contra Depp, detalhando incidentes de abuso alegado. Embora os oficiais do LAPD não tenham encontrado evidências de crime, o casal chegou a um acordo de divórcio de $7 milhões em agosto de 2016, e o caso de violência doméstica foi arquivado. Em uma declaração conjunta, os ex-cônjuges mantiveram: nosso relacionamento foi intensamente apaixonado e por vezes volátil, mas sempre baseado no amor. Nenhuma das partes fez acusações falsas por ganho financeiro. Nunca houve intenção de causar dano físico ou emocional. A declaração concluiu com Heard se comprometendo a doar seu acordo de $7 milhões para a caridade. A saga não terminou aí. Em dezembro de 2018, Heard publicou um artigo no Washington Post sobre sua experiência como mulher que denunciou alegações de violência doméstica, afirmando que isso havia afetado profundamente sua carreira. Embora não tenha mencionado Depp pelo nome, o artigo desencadeou uma longa batalha legal entre os ex-cônjuges. Depp entrou com um processo de difamação de $50 milhões contra Heard, argumentando que o artigo implicava que ele fosse um abusador e havia causado danos à sua reputação. Heard reagiu, entrando com um contraprocesso em agosto de 2020, acusando Depp de lançar uma campanha difamatória falsa e difamatória contra ela. Enquanto isso,
Os problemas legais de Depp continuaram, já que ele perdeu um processo por difamação no Reino Unido contra o jornal The Sun, que o chamou de espancador de esposa. Um juiz decidiu que as alegações do artigo eram substancialmente verdadeiras. Em abril de 2022, o aguardado julgamento por difamação começou na Virgínia. Tanto Depp quanto Heard testemunharam, relembrando seu tumultuado relacionamento em detalhes gráficos. Depp manteve que nunca havia agredido uma mulher e acusou Heard de jogar uma garrafa de vodka nele, o que supostamente resultou em uma lesão no dedo. Enquanto isso, Heard descreveu um lado diferente do relacionamento, acusando Depp de lhe dar um tapa depois que ela riu de sua tatuagem Wino e alegando agressões sexuais em várias ocasiões. Ela também afirmou que Depp a traiu logo após o casamento deles. Após semanas de depoimentos e um grande espetáculo público, o júri de 7 pessoas entregou seu veredito em junho de 2022, concluindo que Heard havia difamado Depp em seu artigo de 2018. Depp foi premiado com 15 milhões de dólares em danos, valor posteriormente reduzido para 1 milhão de dólares. Depp se comprometeu a doar o dinheiro para 5 instituições de caridade. No entanto, Heard venceu uma das 3 acusações de difamação em seu contraprocesso e foi premiada com 2 milhões de dólares em danos. Depp apelou da decisão em novembro de 2022. À medida que a poeira baixava, uma fonte próxima a Depp relatou que ele havia fechado o capítulo de suas batalhas legais. Apesar das cicatrizes deixadas pelo julgamento, Depp se sentia incrivelmente sortudo com as oportunidades em sua carreira, especialmente na música e na atuação. A luta legal, no entanto, havia cobrado seu preço em ambas as partes, deixando-os com uma história complicada que provavelmente perdurará por anos. Mas para Depp, era hora de seguir em frente, tendo finalmente fechado a porta sobre o capítulo prolongado e doloroso de sua vida. A vida de Depp não é apenas uma história de seus relacionamentos, mas também das mulheres notáveis com quem dividiu a tela. Ao longo de 3 décadas, ele estrelou ao lado da elite de Hollywood, de Winona Ryder a Angelina Jolie, Penélope Cruz, a Marion Cotillard e Kate Winslet a Juliette Binoche. No entanto, apesar de seu deslumbrante elenco de parceiras de cena, Depp nomeou uma musa inesperada como seu verdadeiro amor. Essa musa não é outra senão a lendária Dame Judi Dench. Depp a conheceu durante as filmagens do drama romântico Chocolat, de 2000, onde sua performance sutil deixou uma marca indelével. Eles se cruzaram novamente uma década depois, em Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas. Dench fez uma participação como uma nobre cuja carruagem puxada por cavalos é vítima das travessuras de Depp, o capitão Jack Sparrow, em uma cena memorável, embora breve. Apesar do tempo limitado em cena, Depp falou frequentemente de Dench com admiração irrestrita, descrevendo-a como uma presença singularmente inspiradora em sua vida. Neste filme, Dench fez uma breve participação como uma nobre cuja carruagem puxada por cavalos é pega no caos desencadeado pelas travessuras do capitão Jack Sparrow, de Depp. Embora o tempo em tela tenha sido mínimo, Depp ficou profundamente inspirado pela poderosa presença de Dench, e sua admiração por ela só cresceu com o tempo. Quando perguntado pelo Indie London sobre a divertida participação, Depp não conseguiu esconder o sorriso. É a segunda vez que tenho a sorte de trabalhar com Dame Judi Dench. Muito brevemente em Chocolat e muito brevemente neste filme. Ela é uma força tão grande, divertida, inteligente, elegante, um anjo. Depp riu sobre os momentos excêntricos que compartilhou com Dench em suas cenas, mencionando como dançou com ela em Chocolat e até mordeu sua orelha em Piratas. Ele acrescentou com um sorriso radiante: "E o que vem depois?" Depp não precisou esperar muito para trabalhar com Dench novamente.
7 anos depois, em 2017, ele se reuniu com ela como parte de um elenco estrelado na adaptação de Kenneth Branagh de Assassinato no Expresso do Oriente. Desta vez, a admiração de Depp por Dent ficou ainda mais evidente quando ele se derreteu em uma entrevista à AP News. Eu adoro Judi Dench, e já faz muito tempo. É uma honra estar na mesma proximidade de alguém tão cheio de dons, talento e tudo. Poeira de estrela, cara. Ela é poeira de estrela. A estreia do filme viu Depp desfilando pelo tapete vermelho com co-estrelas como Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley, Willem Dafoe e, claro, Dame Judi Dench. Ao falar sobre o talento excepcional do elenco durante uma entrevista no Build com Lorraine Kelly, Depp não conseguiu resistir em elogiar Dench, chamando-a de seu único amor verdadeiro. Com seu humor característico, ele declarou: Judi Dench é meu único amor verdadeiro. Ela levita. Mas a admiração não era unilateral. Dame Judi Dench, conhecida por sua sagacidade e natureza brincalhona, respondeu à sua maneira hilária. Ao aparecer no The Ellen DeGeneres Show, Dench foi perguntada qual dos muitos galãs com quem havia trabalhado era o mais sexy. Ellen mencionou uma lista de ícones de corações partidos, incluindo Pierce Brosnan, Daniel Craig, Leonardo DiCaprio e Ben Affleck. Quando chegou a vez de Johnny Depp, os olhos de Dench brilharam enquanto ela declarou: Johnny Depp! Ellen, surpresa com a resposta, perguntou: O mais sexy? Sério? Ao que Dench respondeu com entusiasmo: Sim. Será que o charme de Depp realmente derreteu o coração de Dench todos aqueles anos atrás no set de Chocolat? É claro que sua admiração mútua transcendeu o tempo, com ambos os atores continuando a compartilhar um vínculo especial que só se fortaleceu com os anos. Para Depp, trabalhar com Dench foi um privilégio que ele guarda com carinho, enquanto para Dench, Depp permanece um de seus co-estrelas mais queridos, provando que, às vezes, as maiores conexões na tela também se traduzem em amizades duradouras fora dela. E aí está, pessoal, a confissão sincera de Johnny Depp sobre o amor de sua vida. O que vocês acham? Esperavam por isso? Deixe suas opiniões nos comentários abaixo, adoramos saber de vocês. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para mais histórias incríveis como essa. Até a próxima, fiquem curiosos e continuem aproveitando a magia de Hollywood.